Olá, bom dia. Hoje, dia 13 de junho de 2024, feriado aqui em Juiz de Fora, e uma oportunidade de nós também meditarmos na palavra do Senhor. E para essa oportunidade, eu quero te convidar a ler comigo o Evangelho de João, no capítulo 6, no trecho que diz assim, João 6, de 60 a 68, que diz assim, Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando vires o Filho do Homem ascender para o lugar de onde estava antes? E o Espírito, é o Espírito em que dá vida, a carne em nada se aproveitará. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que criam e os que não criam, e o que haveria de trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe tenha sido concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com Jesus. Então Jesus interpelou os 12: vocês também desejam ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos nós? Tu somente tens as palavras de vida eterna. Você já pensou Jesus sendo abandonado por discípulos? Às vezes as pessoas abandonam a igreja, né? Não querem mais ouvir o pastor fulano, não querem mais ouvir o pastor Beltrano, abandonam pessoas. Mas abandonar Jesus, se você fosse discípulo de Jesus, naquele contexto ali do primeiro século, você abandonaria Jesus? Né? E isso aconteceu porque eles não gostaram do que ele estava dizendo, né? Muitas vezes o pastor no dia de hoje, o pregador no dia de hoje, tem que ficar tomando cuidado com as coisas que vai falar, porque as pessoas nessa onda de mimimi, às vezes ficam chateadinhas e saem da igreja, né? Por causa disso. Jesus ali, ele faz o seguinte, ele já tinha multiplicado pães 2 vezes, segundo os registros dos evangelhos. Pode ser que tenha acontecido até mais vezes, mas o que a gente tem registrado é que foram 2 vezes a multiplicação de pães. Quando ele começa a falar que não ia mais fazer sinais e prodígios, não queria mais fazer milagres, mas agora ele ia falar um discurso mais sério, mais profundo, e ele fala assim: vocês querem pão? Eu sou o pão que desceu do céu. Então ele começa a falar desse jeito, as pessoas começam a ficar desanimadas e falam assim: nossa, que discurso ruim de escutar. Porque a gente queria mesmo que ele multiplicasse pães, a gente queria mesmo que ele continuasse curando pessoas, a gente queria mesmo que ele continuasse em ação, fazendo as coisas que a gente quer que ele faça. E não fizesse discurso, ficasse fazendo discurso, porque o discurso pra gente não aproveita para nada, a gente quer mesmo a ação de Jesus. Muitas vezes a gente se frustra com Deus, porque às vezes Deus não faz o que a gente gostaria que ele fizesse. Às vezes você está orando num sentido, querendo que Deus realize alguma coisa no sentido, e ele faz diferente. Mas o bom é a gente pensar que Deus sempre faz além e muito melhor do que aquilo que a gente pede. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Entende? A Bíblia fala assim, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Tiago fala isso. Paulo vai dizer lá em Romanos o seguinte: o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis para interpretar o nosso pedido e a real intenção dos nossos corações e a real necessidade que a gente tem. Muitas vezes a resposta de Deus à nossa vida vem de uma maneira maior do que a gente esperava, porque ele percebe com mais profundidade aquilo que a gente realmente precisa. Não é verdade? Quantas vezes o seu filho, sua filha, um sobrinho, alguém, uma criança, te pede um negócio e você fala assim: não, eu vou dar isso. E você dá um negócio muito melhor. Né? Por exemplo, suponhamos assim, nessa onda de frio agora, o inverno chegando aí, suponhamos que uma criança te pede, por exemplo, uma luva, porque acha bonitinho a luva. Um dia desse a Helena achou uma luva minha ali e queria colocar na mão. Então a criança acha bonitinho ter uma luva. Mãe, me dá uma luva, ou tia, me dá uma luva. Tô falando tia por causa da Flávia, né? A Flávia não tem filho, mas tem sobrinho. Me dá uma luva para eu colocar na minha mão. Aí você fala assim, aí você pensa assim: eu vou dar uma luva, vou dar um casaco, vou dar uma luva e um conjuntinho de moletom para ficar bem quentinho. Ela só estava esperando a luva, mas você acaba dando um conjuntinho de moletom para compor, né,
a vestimenta da criança, dá até uma meiazinha para compor. E é assim que Deus faz. Às vezes a gente está esperando que ele faça uma coisinha aqui, uma multiplicação de pães, mas ele fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. O que eles mais precisavam ali não era de milagres, mas era de uma palavra de confronto, no sentido de levá-los a uma profundidade de fé, para que eles pudessem crescer um pouco mais e alcançar a salvação. Porque eles não estavam eles não estavam visualizando a salvação, eles estavam visualizando os milagres que Jesus era capaz de fazer. Muitas vezes nós abandonamos Jesus porque a gente não entende os métodos de ação de Jesus, né? A gente fica chateado com as coisas que Jesus faz, diferente das coisas que a gente espera que ele faça. É por isso que muitas vezes a gente tem que pedir ao Senhor para colocar na nossa boca a oração de acordo com a vontade dele. Senhor, me ajuda a orar de acordo com a tua vontade. Eu estou com essa situação aqui, eu estou intercedendo por esse caso, eu estou orando por essa situação, mas me ajuda a orar do jeito que o Senhor quer que eu ore. Porque se eu orar do jeito que eu quero orar, vai estragar o negócio. Não estraga por causa da misericórdia, ele acaba consertando. Mas via de regra, a gente acaba orando do jeito que a gente gostaria de que a coisa acontecesse, do jeito que a gente gostaria que a coisa fosse, e Deus sempre tem algo mais. Eu tive uma experiência dessa recentemente. Eu estava orando por uma questão, e eu falei: nossa, Jesus, eu preciso que aconteça isso, assim, assim. Comecei a orar numa questão. Mas Deus me surpreendeu de uma maneira, assim, muito grande. Eu estava orando por um carrinho de mão e Deus me deu como resposta, um caminhão caçamba lotado. Eu estava lá: Senhor, me ajuda a ter um carrinho de mão cheio de areia. E de repente Ele te dá um caminhão cheio de areia, sabe? Então, assim também acontece na nossa existência, né, comum. A gente está aqui esperando que Deus multiplique pães e Ele está interessado em dar salvação. O mais importante para mim e para você não são sinais e prodígios. O mais importante para mim e para você é a salvação que Ele quer promover. Aquelas pessoas não tinham noção disso. Tanto é que o texto que a gente leu, a Bíblia fala assim: Ele, Jesus, sabia aqueles que criam e aqueles que não criam. Mas esse texto ele fecha, o versículo 58, ele fecha de uma maneira assim, bem legal. Porque no versículo 67, Jesus fala assim: ó, vocês também querem ir embora? Jesus, depois que todo mundo foi embora, Jesus olha para os 12 apóstolos e fala assim: e vocês também querem ir embora? De repente vocês também estão decepcionados, porque eu falei agora que eu sou o pão que desceu do céu, eu falei que eu quero dar salvação que é mais importante do que o pão que perece. Eu falei que a salvação é mais importante do que cura, sinais, prodígios. Vocês também querem ir embora? E aí Pedro vai falar assim no versículo 68: Senhor, para quem nós iremos? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aí Pedro demonstra nitidamente onde estava o foco dele: vida eterna. E ele não fala assim: para onde iremos nós? Ele fala: para quem? Nós precisamos de alguém. Nós não precisamos de coisas, precisamos de alguém. E esse alguém é o Senhor. Esse alguém é Jesus. Entende? Talvez o que está acontecendo na sua alma aí, talvez a angústia que você está sofrendo na sua alma, a tristeza, talvez a depressão, talvez alguma coisa está acontecendo dentro de você aí, é a ausência desse alguém que preenche. De repente você está angustiado porque você tem gente que tem, deixa eu dar um exemplo aqui, porque às vezes eu falo uma coisa pensando outra. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tem pessoas que às vezes estão angustiadas dentro de casa, sem lugar. Eu vou no shopping. Aí vai no shopping, faz compra para tentar fazer a alma ficar mais tranquila. Isso eu estou falando de pessoas que têm dinheiro, tá? Quanto a mim que não tem dinheiro, às vezes estou com a alma angustiada, aí eu penso: vou dar uma volta de carro na rua, aí eu vou ver a paisagem, eu vou ver o pôr do sol, que vai melhorar meu estado. Às vezes eu não preciso de coisas, eu preciso de uma pessoa. Às vezes nesse momento de angústia eu preciso falar: Senhor, entra dentro de mim, cura o que está precisando de cura aqui dentro nesse momento. Talvez é isso. Talvez é o Espírito Santo me chamando para um relacionamento naquele momento, um momento de oração, um momento de dedicação. Talvez é assim. Talvez é isso. Deus está me chamando para isso. Então talvez eu estou pensando em multiplicar pães, e eu estou usando essa questão de multiplicar pães como uma metáfora, e aí você pensa naquilo que você precisa. Talvez eu estou esperando que Deus vai multiplicar pães, eu estou achando que a minha satisfação vai acontecer, a minha alegria, a minha paz interior vai acontecer quando Ele multiplicar pães, quando Ele me dar esse emprego, quando Ele me der esse casamento, quando Ele me der, essa igreja, quando Ele me der. Às vezes eu estou achando que alguma coisa que Ele vai me dar é que vai curar a angústia da minha alma, quando na verdade o que Ele precisa me dar, Ele já deu. É Ele mesmo. E eu preciso só acolher.
E aí Pedro vai falar, né? Para quem iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna. Então, no passo em que algumas pessoas abandonavam Jesus porque estava desinteressada dele, não tinha interesse nele, tinha interesse no que ele fazia. As pessoas vão embora porque tinha interesse no que ele fazia. Pedro fala, não vou embora porque eu tenho interesse no Senhor. É no Senhor que eu tenho interesse. Então, meus irmãos, é isso que a gente precisa, sabe? Ficar firme com o Senhor, independente da circunstância, independente se ele multiplica ou não multiplica pães, independente se ele faz milagre ou não faz um milagre, independente se ele vai fazer aquilo que eu estou pedindo ou não. Mas observe que você vai perceber que tudo aquilo que ele faz na minha vida e na sua vida é sempre maior do que aquilo que a gente espera. Né? Eu dei o exemplo aqui, até, Flávio, não estou querendo te comprometer não, tá? Eu falei aqui sobre dar presente, né? Mas às vezes você dá um presentinho, às vezes você está passando na rua e você lembra daquela pessoa querida, marido, esposa, namorado, namorada, parente, filho. Aí, nossa, eu vou levar esse presentinho aqui pro fulano. Você entrou numa loja, viu um negocinho legal, nossa, fulano vai gostar disso aqui. Aí você traz e surpreende a pessoa. Deus nos surpreendeu nos enviando Jesus, né? A gente queria só o pão multiplicado, a gente queria só o bem-estar, e hoje a gente está vivendo a teologia do bem-estar, né? Teologia coach, onde tudo tem que estar bem, né? A gente tem que estar zen, estar bem, estar em paz, né? Essa é a teologia coach, né? Onde a gente é o protagonista de fazer as coisas acontecerem e Jesus tem que correr lá atrás consertando tudo, né? Então, essa teologia do bem-estar, Jesus desarma ela aqui nesse capítulo 60 de João, quando ele fala, vocês precisam mesmo de vida eterna. E considera o seguinte, com a vida eterna vem todas as demais bênçãos que você precisa. Não é isso que está escrito em Mateus 6,33? Buscai o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eles buscassem Jesus, teriam o pão. Mas porque eles estavam buscando pão, eles ficaram sem o pão e sem Jesus. Se nós buscarmos a Jesus, teremos todos os pães multiplicados que ele acha que nós necessitamos, que ele sabe que nós necessitamos. Teremos todas as bênçãos que ele sabe que nós necessitamos. Mas se ficarmos buscando as bênçãos, perderemos as bênçãos e perderemos também a presença de Jesus. Por isso que Pedro falou assim, para quem iremos nós? Nós precisamos do Senhor, nós queremos o Senhor. Então que você queira, que eu queira, cada vez mais, essas palavras de vida eterna, porque elas nos transformam por dentro, nos dá a sensação, e não só a sensação, a condição de contentamento, a condição de nos alegrarmos no Senhor, a condição do Salmo 37, versículo 4, que fala assim, ó, deleita-te no Senhor. Nossa alma aprende a deleitar-se no Senhor. E aí a gente vai saber que tudo que Deus faz é bom, mesmo que não seja exatamente aquilo que nós esperamos. Amém? Que Deus te abençoe, Flávia. Que Deus te abençoe, Jusilane. Que Deus te abençoe você que está aí do outro lado, que não está com o nomezinho aí registrado, mas que está sempre disposto a ouvir a palavra do Senhor. E isso vai transformar a sua vida dia após dia, né? Vai transformar a minha vida dia após dia. Todos os dias que nós estamos aqui conversando sobre a palavra de Deus, todo o contato que nós temos com a palavra de Deus tem o potencial de transformando a nossa vida dia após dia. Amém? Acrescenta-se a tua palavra aos nossos corações. E mais uma vez eu te falo, eu te peço, lembra da Mônica em nome de Jesus e coloca a tua mão de poder para abençoar a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Eu te aguardo, você que é aqui de Juiz de Fora, eu te aguardo lá na IBEMAV no próximo sábado às 19 horas para a nossa 18ª noite de festival de caldos e doces. Então, vai lá participar conosco, vai ser uma bênção muito grande poder tomar um caldo com você e conversar um pouco mais sobre a vida e sobre as coisas de Deus. Deus te abençoe, um bom feriado aí para você.